E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a paz do nosso eterno Yahweh e do nosso Messias esteja com todos. Bom, nesse vídeo aqui eu quero dar continuidade na série sobre o tema das duas linhagens e a guerra que há entre elas, que é um tema que eu tenho abordado recentemente no canal, que inclusive é o último vídeo que eu postei aqui. E agradeço muito pela boa repercussão que esse vídeo teve. Acabou sendo disparado o vídeo mais bem visto do canal. E fico muito grato primeiramente ao Eterno por permitir que isso aconteça. E que esse assunto seja destrinchado e seja mais compartilhado. Então no vídeo de hoje eu vou dar continuidade nessa série, explicando com mais detalhes acerca de Caim e dos textos de Gênesis 4.1 e Gênesis 4.7, que são textos que geralmente as pessoas utilizam para combater esse tema que eu venho abordando aqui. Mas como eu vou expor nesse vídeo, são textos que foram mal traduzidos com o tempo e que possuem algo que nós podemos extrair que está totalmente alinhado com essa mensagem e que, na verdade, revelam justamente esse entendimento que eu venho trazendo aqui. E claro, também não poderia deixar de mencionar o meu profundo agradecimento de gratidão a todos os irmãos que me ajudaram, que ajudaram a minha família e que contribuíram para que o Miguel nascesse com muita saúde. Agradeço de coração, meus irmãos, por tudo que vocês fizeram. A todos os irmãos que tiraram tempo aí e oraram pela nossa família, pelas nossas vidas, e aos irmãos que até contribuíram financeiramente para que a gente pudesse ter o Miguel em um local mais seguro. Então, toda a glória ao Pai, primeiramente, claro, por permitir que tudo isso tenha acontecido, por nos proteger, por nos amparar, mas também agradeço muito. Muito obrigado, meus irmãos, por todo o apoio que vocês tiveram em nossas vidas. Saiba que foi essencial. E nós sentimos como uma família mesmo, unidos e sempre sintonizados na mesma frequência. É muito incrível tudo que aconteceu. E graças ao Pai que tudo ocorreu bem. Apesar de alguns imprevistos e de alguns problemas que surgiram, mas isso faz parte da nossa jornada aqui, não é mesmo? E acabou que teve que dar um tempo de um vídeo para o outro. Eu queria abordar logo em seguida, inclusive já tenho material separado há um tempo, mas não teve como, né? Devido a tudo que aconteceu. Mas graças ao Pai que tudo ocorreu bem, que tudo está debaixo do propósito dele, tudo está no controle dele. E hoje, pela permissão dele, estou aqui para dar continuidade nessa série, que é tão profunda e esclarecedora. Bom, mas vamos lá. Primeiramente, eu recomendo que, a você que se interessa por esse tema, assista o primeiro vídeo que eu abordei no canal acerca desse assunto, das duas linhagens, da semente e da serpente. Pois vendo o primeiro vídeo, com certeza, se você ainda não se deparou com esse estudo, a sua mente vai se abrir. E nesse vídeo de hoje vai ficar muito mais fácil a sua compreensão, pois eu sei muito bem que muitas pessoas que rejeitam esse tema costumam utilizar o texto de Gênesis 4.1 para dizer que Caim é filho de Adão e fim de conversa, fim de papo. Não existe semente da serpente, não existe a guerra entre as duas linhagens, tudo é espiritual ou os nossos inimigos são apenas uma linhagem de cobras literais. O problema é a pessoa se fechar completamente para esse tema que é tão profundo e esclarecedor, se baseando apenas em um texto da tradução em português. Porque se você seguir essa linha de pensamentos que basta um texto para você, em tese, refutar algum pensamento ou para embasar alguma doutrina que você acredita, então, se baseando nas traduções em português, temos aí textos que favorecem a doutrina da Trindade, temos textos aí que favorecem outras doutrinas que não estão em harmonia com a cultura hebraica, com o entendimento que quem escreveu as escrituras realmente quis passar, com a ótica hebraica, e não com essa ótica greco-romana presente no sistema religioso. Então nós temos sim muitas traduções tendenciosas na Bíblia, por isso que é importante investigar os originais e buscar compreender as escrituras com a ótica de quem a escreveu, com o pensamento que eles tinham, com a cultura que eles tinham, que não era essa cultura atual que hoje nós temos. Mas então eu vou ler aqui esse texto de Gênesis 4.1 em várias traduções diferentes, em várias Bíblias diferentes, e mostrar como que realmente nas próprias traduções há uma variação que já muda o significado do contexto. Na Bíblia King James atualizada, em Gênesis 4.1 está escrito: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Na Almeida Corrigida Fiel está escrito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Percebe que nessa outra tradução não tem o termo com a ajuda do Senhor, mas simplesmente está escrito que Eva disse que alcançou do Senhor um homem? Na Bíblia Sagrada Online está escrito: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e disse ela:
Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Veja que nessa tradução, mais uma vez, temos o termo com a ajuda do Senhor ou com o auxílio do Senhor. E agora, na João Ferreira de Almeida atualizada, está escrito: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Então perceba que nessas 4 traduções diferentes, em 2 delas temos o termo com a ajuda ou com o auxílio do Senhor, enquanto que nas outras 2 traduções está escrito somente Eva dizendo que alcançou do Senhor, ou seja, do Criador, um homem, um varão. E a pergunta que fica é: qual dessas traduções que é mais fiel ao original em hebraico? Então vamos para o original em hebraico analisar como que esse texto realmente deveria ser traduzido? Como vocês podem ver na imagem, aí está o texto no original em hebraico. E ele deveria ser traduzido literalmente dessa forma: e Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei um varão do Senhor. Outro termo que poderia ser colocado no lugar de do Senhor seria com o Senhor. Eva dizendo que alcançou um varão com o Senhor. Percebe que esse texto no original é um pouco confuso? É estranho essa exclamação de Eva, como se ela estivesse dizendo que teve um filho com o próprio Criador. Por isso que alguns estudiosos até interpretam que Eva estava pensando que, na verdade, havia gerado o Messias, e que ela estava ali enganada pensando que havia gerado o Messias, devido à promessa de Gênesis 3,15, já que a profecia de Gênesis 3,15 aponta para o Messias que viria da linhagem da mulher, que pisaria na cabeça da serpente. A exclamação de Eva nesse texto parece ela dizendo que teve um filho com o próprio Yahweh, com o próprio Criador, mas isso é no mínimo muito estranho, já que ela tinha total consciência da transgressão que havia cometido com Satanás e ainda mais com o nome que ela colocou sobre seu primeiro filho Caim, com significados bem macabros que depois eu vou expor aqui. E outra coisa que acaba gerando muita confusão que é importante esclarecer: o Messias não é fruto de uma união entre um ser espiritual e um ser humano, pois uma união entre um ser humano e um ser espiritual, aos olhos do Criador, é abominação. Vemos como exemplo Gênesis 6, quando os anjos desejaram as mulheres e coabitaram com elas. O resultado dessa união foi híbridos, foi néfilins, foram seres caídos, foram seres corruptos. Porque essa é uma proibição clara do nosso Criador, de não misturar as espécies. Ser espiritual se relaciona com ser espiritual. Ser humano se relaciona com ser humano. Portanto, o Messias não é fruto de uma união entre um ser espiritual e um ser humano, nem muito menos de uma união entre 2 seres humanos. Ele é fruto de uma união puramente espiritual. O que aconteceu ali no nascimento do Messias foi algo divino e inexplicável aos olhos humanos. E por mais que ele foi colocado no ventre de Maria, ele não foi fruto do sêmen ou do esperma de José, nem do óvulo de Maria. Ele foi fruto do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh. E o nascimento dele não foi gerado por meio de um prazer meramente humano, nem muito menos por meio de uma abominação, que é a união de um ser espiritual com um ser humano. Por isso que vejo que não faz sentido algum Eva ter pensado que teve um filho com o próprio Criador e o fruto dessa relação ter sido o Messias, pois o Messias não pode ser fruto de uma relação dessa forma. Então não faz sentido Eva estar exclamando que teve um filho com o próprio Criador e que o fruto dessa relação teria sido o Messias. E outra situação estranha nesse texto é o porquê de Eva ter agradecido ao Criador por ter gerado um filho, sendo que essa era uma ordem natural de uma relação e gravidez. E também por que com seus outros filhos, Abel e Sete, ela não fez o mesmo? Por que ela só agradeceu de ter gerado Caim e não agradeceu de ter gerado Abel ou Sete? Mesmo que no original do hebraico não tenha esse termo, com a ajuda ou com o auxílio do Senhor, como é traduzido em muitas Bíblias, qual é o sentido de Eva ter agradecido ao próprio Criador por ele ajudar ela a conceber um filho? O que aconteceu para que o Criador tivesse que ajudar ela a conceber a Caim? Então veja que esse texto precisa ser analisado com mais profundidade e ainda pegando todo o contexto da história para não gerar nenhuma confusão, para não gerar nenhuma doutrina que é contra o que as Escrituras nesse contexto realmente quer dizer. E você sabia que em traduções mais antigas desse texto ele era traduzido de uma forma diferente? Então veja só como que ele era traduzido em algumas traduções no passado. Na Hexapla de Orígenes, que é uma obra do século III d.C., foi colocado nela suas próprias traduções grega, do hebraico, do latim,
e várias outras traduções gregas existentes da Bíblia lado a lado em colunas. E nessa hexapla é mostrado muitas leituras variantes nas versões gregas de Gênesis 4:1, que ajudam a elucidar os problemas que os primeiros tradutores tiveram com este versículo. O fragmento em exibição aqui agora é do volume 1, página 17, de Origenes Hexaplorum, uma edição dos fragmentos existentes de Origenes Hexapla, publicado no Clarendon Press de Oxford em 1875. E aqui agora é mostrado as várias traduções de parte do texto de Gênesis 4:1 para o grego, traduzindo as várias interpretações gregas do hebraico para o inglês e aqui agora para o português, encontramos as seguintes leituras. Em primeiro no latim, eu tenho um homem para ajudar o Senhor. Agora olha só como que estão as traduções gregas. A primeira leitura grega, adquiri um homem com Deus. Nesse caso, nesse texto, o artigo definido indica o Deus ou um Deus particular. Na segunda leitura grega está traduzido o seguinte, através do hebraico e do siríaco. Adquiri um homem com um Deus ou por um Deus. Percebe que o Deus nesse texto não é artigo definido como se costuma mencionar o Criador, mas sim um artigo indefinido, e o de Deus nesse texto é um D minúsculo, não indicando ou se referindo necessariamente ao Criador? Na segunda leitura grega está traduzido o seguinte, através do hebraico e do siríaco. Adquiri um homem com um Deus ou por um Deus. Percebe que o Deus nesse texto não é artigo definido como se costuma mencionar o Criador, mas sim um artigo indefinido, e o de Deus nesse texto é um D minúsculo, não indicando ou se referindo necessariamente ao Criador? Agora veja só a tradução da terceira leitura grega. Adquiri um homem com um Senhor. Dessa vez, Deus é substituído por Senhor, e mais uma vez nós vemos artigo indefinido, e quando vai mencionar o Criador, não se costuma utilizar artigo indefinido, mas sim definido, porque é o Deus, o Senhor. Mas nesses dois textos, da segunda e da terceira leitura grega, nós vemos um Deus e um Senhor. E a quarta e última leitura grega está traduzido da seguinte forma: adquiri um homem, um Senhor. Dessa vez, na verdade, nem se refere a uma divindade específica, mas sim o foco desse texto é no homem que foi gerado. Olha só que interessante. Então, o que dá para se notar por meio dessa hexapla de Orígenes? Que esse texto de Gênesis 4:1 no passado era um texto muito difícil de ser traduzido, e nós vemos a complicação de muitos tradutores ao traduzir esse texto, muitas vezes se referindo ao Criador ou em outras versões se referindo a um Deus ou um Senhor, que não é necessariamente o Criador, pois quando vai mencionar o Criador é utilizado artigo definido, mas como eu mostrei aqui, tem traduções que é utilizado o artigo indefinido, por isso que se refere a um Deus ou um Senhor. E aí eu pergunto, quem esses tradutores do passado realmente estavam se referindo? Ao Criador dos céus e da terra ou uma outra divindade específica? Porque se eles se referissem ao Criador, por que então eles utilizariam artigo indefinido? Será que eles tinham em mente outra divindade? Porque talvez eles tinham outro entendimento acerca desse texto, que querendo ou não com o tempo foi perdido? E para trazer ainda mais luz a esse texto, vou pegar aqui traduções ainda mais antigas que traziam um entendimento bem diferente do que hoje é colocado em nossas Bíblias. E olha só como que esse entendimento foi completamente ocultado por um tempo. E veja que isso realmente tem um interesse obscuro por trás, que depois eu quero explicar aqui o porquê disso, que eu já expliquei em partes no primeiro vídeo. E um livro que certamente traz muito mais luz a esse texto de Gênesis 4:1 são os Targums. E o que é o Targum, para deixar bem claro? Targum é basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, traduzidos do hebraico para o aramaico na época de Esdras e Neemias, na época do pós-exílio babilônico. Por quê? Porque naquela época, os hebreus que foram mandados em cativeiro para a Babilônia, eles perderam muito do idioma hebraico. Eles perderam a forma com que se era o idioma no passado. E acabou que, com o tempo, as gerações posteriores só falavam aramaico e muito pouco do hebraico. E como a Torá,
o Pentateuco da Bíblia, antes era traduzido somente do hebraico, a população daquela época que foi resgatada da Babilônia mal sabia o hebraico. Então, para eles conseguirem compreender a Torá, necessitaria de alguém que traduzisse o Pentateuco do hebraico para o aramaico, para que a população no geral que foi resgatada da Babilônia naquela época pudesse compreender as Escrituras. E com isso, os sacerdotes da época fizeram esse trabalho, traduzindo a Torá do hebraico para o aramaico. E aí os sacerdotes conseguiam ler a Torá e a população que falava somente o aramaico e muito pouco do hebraico conseguia compreender. E além de se traduzir os textos do hebraico para o aramaico, os sacerdotes da época, em alguns textos, acrescentaram alguns comentários, de acordo com o entendimento acerca desses textos que eles tinham na época. Então, no Targum, além de ter as traduções, há também alguns comentários em cima de alguns textos, só mostrando o entendimento que os sacerdotes daquela época tinham, como, por exemplo, Esdras. E se você ler o capítulo de Neemias 8, dá para se ver a menção do Targum. Mesmo que não seja mencionada a palavra Targum aí, Esdras começou a ler a Torá para o povo daquela época. E quando ele leu a Torá por meio do aramaico, já que, como eu venho dizendo, a população mal entendia o hebraico. Então, naquele contexto de Neemias 8, ali ele já estava lendo o Targum, pois o Targum já existia naquela época. Então, querendo ou não, o Targum, por mais que foi traduzido também para o português, se manteve muito mais fiel ao original do que o Pentateuco da Bíblia e o restante da Bíblia que passou pelo Império Romano, que passou pela Septuaginta, que passou por inúmeras traduções e muitos entendimentos foram ocultados com o tempo, muitas palavras foram trocadas, inclusive a que eu vou ler aqui agora em Gênesis 4.1, como está escrito nos Targuns. No Targum de Jerusalém, Gênesis 4.1 está escrito da seguinte forma: E Adão conheceu intimamente a Xavá, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, o Malacá desejável, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse: Tenho adquirido um homem do Malacá de Iá. Olha só como que com a tradução do Targum tudo já fica muito diferente. Além de ser muito mais fiel ao original, percebe que no Targum tem o termo Malacá de Iá, ou Malacá do Senhor, e Malacá, como sabemos no hebraico, se refere a anjo, ou seja, Malak ou Malacá são anjos no hebraico. Então esse texto aí do Targum mostra que havia um anjo nessa história, que em nossas Bíblias, nas traduções que hoje nós temos em mãos, não tem a menção desse anjo no contexto de Gênesis 4.1. Por que será? E se você assistiu o vídeo anterior dessa série, você sabe muito bem a que anjo o Targum se refere, não é? Mas olha só outras traduções em outras vertentes do Targum, como por exemplo o Targum Pseudo-Jonathan do texto de Gênesis 4.1. E Adão conheceu Eva, sua esposa, que havia concebido de Samael, o anjo da morte, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ele era como os de cima e não como os de baixo. E ela disse: Eu consegui um homem do anjo do Senhor. Percebe que nessa outra tradução desse Targum, Pseudo-Jonathan, é ainda acrescentado outras coisas nesse texto, provavelmente comentários de acordo com o entendimento que os sacerdotes da época de Esdras e Neemias tinham, tendo total consciência de que esse anjo que estava no contexto era Samael, era o anjo da morte, que é Satanás. E ainda é mencionado que Caim era como os de cima e não como os de baixo. Como assim? Porque Caim foi fruto de uma relação entre um anjo e uma mulher, ou seja, ele era metade anjo e metade humano, assim como os Néfilins do passado de Gênesis 6 também foram. E agora eu vou ler aqui outras duas traduções de outros Targuns, como o Targum de Onkelos. Olha só Gênesis 4.1 desse Targum. E Adão conheceu Ravá, sua esposa, que havia desejado o anjo, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse: Adquiri um varão, o anjo do Senhor. E agora no Targum palestino de Gênesis 4.1, e Adão conheceu Eva, sua mulher, que desejara o anjo, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse: Adquiri um varão, o anjo do Senhor. Percebe que nessas duas últimas traduções do Targum, o anjo do Senhor no contexto não se refere a Samael, mas se refere na verdade a Caim, provavelmente pelo entendimento que eles tinham de que Caim foi fruto de uma relação entre um anjo e um homem, por isso que ele era como se fosse um híbrido. Então o que dá para se perceber nitidamente por meio dessas traduções do Targum e também da Exapla de Orígenes,
de que houve um ocultamento claro nesse texto que hoje temos em nossas Bíblias de Gênesis 4:1, o termo anjo do Senhor, pois Eva não estava agradecendo ao Criador por ter tido um filho com auxílio ou com a ajuda dele, ou diretamente com ele, mas sim Eva estava reconhecendo que teve um filho com o anjo de Iá, o anjo do Senhor, o Malacá desejável, o anjo da morte, que é Samael, que é Satanás, e ela tinha total consciência de sua transgressão, pois ela o desejou, ela quis se relacionar com ele, e o fruto dessa relação foi Caim, o filho do maligno. E eu sei que muitas pessoas, até pela mensagem que receberam no sistema religioso, pensam que a Bíblia, das traduções em português, é inerrante, é infalível, que o Criador jamais permitiria que os escribas modificassem a Bíblia com o tempo, mas entenda uma coisa, o fato de a essência dos textos, o fato de as Escrituras revelarem o nosso Messias, revelarem o plano de salvação para a humanidade e revelarem, inclusive, a verdadeira história da humanidade não significa que não há erros de traduções. Há, sim, muitos erros de traduções nas Escrituras, e isso é fato, não é difícil perceber. O exemplo claro que eu dou é de Gênesis 6:6, quando está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Mas por acaso Deus é alguém que erra e depois quer corrigir os seus erros e depois se arrepende de seus erros? É claro que não, ele é perfeito, ele é soberano. Ele jamais erra, não é mesmo? Ele jamais muda. Então como que ele pode se arrepender de algo, gente? É óbvio que esse texto tem um erro claríssimo de tradução aí, e o termo mais correto deveria ser que Deus se entristeceu ou se lamentou de ter feito a humanidade, devido à perversidade que a humanidade se encontrava naquela época, por isso que ele teve que mandar o dilúvio. Mas ele jamais se arrepende, inclusive outras passagens das Escrituras indicam isso, que ele não é homem para que se arrependa. Então só nesse texto já dá para ver que há sim erros de traduções na Bíblia, há sim alguns acréscimos nas traduções, mas a essência dos textos, essa sim é divinamente inspirada, essa sim é intocável, e essa sim, essas pessoas mal intencionadas que tentaram deturpar a Bíblia jamais conseguiram alterar, e jamais vão conseguir, pois eles não compreendem a essência da mensagem, eles não quiseram compreender a essência da mensagem, e essa é só para aqueles que realmente estão no Pai, e que buscam Ele com sinceridade e com verdade. E eu poderia citar aqui acréscimos nas traduções que favorecem claramente a doutrina da Trindade, como por exemplo o texto de 1 João 5 no verso 7, onde há ali um acréscimo claro. Inclusive muitas pessoas que acreditam na Trindade reconhecem o acréscimo que teve nesse contexto da Igreja Católica. E também o texto de Mateus 28:19, onde relata o suposto batismo em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também é um texto que foi alterado, pois no original não era na Trindade. Tanto que em outras passagens de Atos nós vemos claramente o batismo em nome do Messias. E nessa passagem também era dessa forma. Mas eles quiseram acrescentar o batismo na Trindade para tentar favorecer a doutrina da Trindade, que foi uma doutrina acrescentada depois pela Igreja Católica, através dos concílios de Constantinopla e antes no concílio de Nicéia. Então, se há traduções errôneas, se há acréscimo nas traduções, há também ocultamento de algumas coisas. E dá para ver claramente que o Império Romano, que a semente da serpente que controla esse mundo, quis ocultar claramente a existência deles que estava relatada nas Escrituras, principalmente a origem deles, para que as pessoas não chegassem a esse entendimento, para que não despertassem para essas questões e continuassem iludidas com este mundo caído aqui, achando que este mundo realmente é o fantástico mundo de Bob, e não um mundo caído regido pelo maligno e pela sua linhagem maligna. As Escrituras não se contradizem, ela toda está em harmonia. Portanto, se uma tradução fica conflitando a outra, é necessário investigarmos os originais, os manuscritos mais antigos, que com certeza esclarecem o porquê de há esse conflito nas traduções, com certeza por erros de traduções ou por interpretações errôneas em cima das traduções. Essa é a pena fraudulenta dos escribas, como é relatado em Jeremias 8:8. Sim, os escribas quiseram ocultar certos entendimentos ao longo da história e conseguiram muitos deles, mas quem realmente está no Pai, glórias ao Pai por estar resgatando o seu remanescente e trazendo à luz aquilo que durante muito tempo era oculto. Quem está no Pai e depende completamente dele e se aprofunda no estudo das Escrituras, acaba encontrando a verdade. E a verdade é reveladora, ela não deixa lacunas, ela não deixa pontas soltas.
E como eu citei no vídeo passado, vídeo inclusive de mais de 1 hora, Eva se deitou com o anjo caído, com Samael, que é Satanás. E com certeza, essa relação entre os dois teve um fruto, e esse fruto foi Caim. E o Targum é que traz luz a essa questão. E as próprias escrituras também trazem luz. Só que, infelizmente, devido a um texto de uma tradução errônea, muitos pegam esse texto dessa tradução para dizer que Caim é filho de Adão, que não existe semente da serpente, e fim de conversa, fim de papo, se baseando apenas em um texto para formar uma doutrina. Sendo que, na verdade, para a gente formar uma doutrina, para a gente formar algo que é pautado nas escrituras, é necessário de no mínimo 2 ou 3 testemunhas, ou seja, no mínimo 2 ou 3 textos que indicam certo entendimento. Se não há no mínimo 2 ou 3 textos, então é pretexto para ser contra o que as escrituras realmente quer trazer. Não adianta tentar formar doutrina em cima de traduções errôneas com a ótica greco-romana. Devemos sempre ter a ótica hebraica ao ler as escrituras. As escrituras não foram escritas pelos gregos, não foram escritas pelos romanos, não foram escritas pelos persas, não foram escritas pelos egípcios. Elas foram escritas por hebreus que tinham um entendimento hebraico em cima dos textos. Eles relataram esse entendimento que eles tinham por meio dos textos. Portanto, se quisermos compreender a escritura, é necessário termos essa ótica hebraica com o entendimento que eles tinham no passado. Quanto mais vamos investigando os originais das escrituras, mais a gente fica perto dessa compreensão hebraica, que só esclarece as principais dúvidas e as principais lacunas que são deixadas nas traduções e nas interpretações que são colocadas pela teologia convencional dos dias atuais. E citando ainda o Targum, o próprio Targum traz ainda mais revelações acerca da transgressão de Eva, o contexto do Jardim do Éden e as consequências da transgressão que ela cometeu. Que sim, são relatadas nas Bíblias que hoje nós temos em mãos, mas não com a clareza que o Targum traz. Em Gênesis 3, no verso 6 do Targum de Jerusalém, está escrito o seguinte: E a mulher viu Samael, o malacá da morte, e temeu, e sabia que boa era a árvore para se comer, e era cura para iluminar a luz dos olhos, e árvore desejável para, por ela, dar o entendimento. E ela tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido com ela, e ele comeu. Então percebe que o Targum não deixa dúvidas de que o contexto de Gênesis 3 indica que Eva desejou o anjo da morte. Eva desejou Samael, que é Satanás. E olha só que interessante que é o significado do nome Samael. Samael significa veneno de Deus, pois é a junção das palavras Sama, que é veneno, e El, que é Deus, do hebraico. E isso é uma conexão com a serpente, pois percebe que serpentes possuem venenos, e para mim esse é mais um indício claro de que a serpente do Éden era esse anjo caído, o anjo da morte, além dos motivos que eu já citei no vídeo anterior, até porque a própria Bíblia, em Apocalipse 12:9 e Apocalipse 20, no verso 2, diz que Satanás é chamado de antiga serpente, a serpente que estava no Éden. E ainda no Targum de Jerusalém, perceba mais essa revelação que está em Gênesis 3, do verso 16 do Targum. A mulher disse: multiplicarei tuas aflições com sangue na virgindade e a tua gravidez. Com dor conceberás filhos, e para o teu marido será teu desejo, e ele te dominará, para a justificação ou para o pecado. Então percebe como que o Targum traz ainda mais luz a esse contexto, pois em Gênesis 3,16 das Bíblias comuns, está bem claro ali que Eva foi punida a sofrer dores de parto, e como consequência, todas as mulheres que viriam por meio de Eva. Então todas as mulheres passam por isso, sofrer dores de parto quando elas vão conceber um filho. E isso se remete claramente à parte sexual. Mas além dessa punição de sofrer dores de parto e ter o seu desejo para o seu marido, as mulheres também foram punidas ao ter sangue na virgindade. Ou seja, toda vez que a mulher perde a virgindade, ali acontece um derramamento de sangue, quando o ímen é rompido. E também todo mês a mulher derrama sangue ao menstruar. Então perceba que todas essas punições estão de acordo com a transgressão que Eva cometeu, e o Targum traz luz a essa questão, revelando a profundidade que há por trás desse texto. E não deixando dúvidas alguma de que o pecado foi justamente nessa área. Eva perdeu a sua virgindade com o anjo caído, com Satanás. E outro ponto interessante e importante que o Targum também esclarece é que Caim e Abel eram gêmeos, mas de pais diferentes. E sim, isso é possível.
Olha só Gênesis 4:2 do Targum de Jerusalém. E continuou a gerar de seu marido Adão o seu irmão gêmeo Avel, que é Abel. E Avel era um pastor de gado miúdo, mas Caim era um homem lavrador do solo. Ou seja, o que o Targum está trazendo aqui por meio desse texto? Que houve no Éden o fenômeno que hoje é conhecido cientificamente como superfecundação heteropaternal. E sim, a ciência hoje prova que isso é possível, desde que uma mulher tenha tido relações com dois homens diferentes durante o período de 48 horas. E quando uma mulher procede assim, mesmo que de forma muito remota, muito rara, existe a possibilidade de ela ter gêmeos desses dois homens que ela teve relações, um de cada um deles. E tivemos um caso aqui no Brasil, como o caso de Goiás, que prova que isso é possível. Uma mulher lá em Goiás teve gêmeos de pais diferentes, porque justamente ela teve relações com duas pessoas num período de 48 horas. E também há outros casos que de vez em quando são divulgados. E isso só mostra a profundidade das escrituras, só mostrando que a Bíblia é um livro que revela a genética de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, genética. A Bíblia é um livro de genética e relata a genética que se corrompeu após o pecado no Éden. Agora, olha só como esse texto de Gênesis 4:2 costuma ser traduzido nas Bíblias comuns. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Mas o interessante e revelador mesmo nesse contexto é a palavra original que é traduzida como voltou ou novamente nesse contexto. E essa palavra original é Yakaf, cujo estrongo é 3.254. E essa palavra significa acrescentar ou adicionar algo, indicando algo logo em seguida. O que indica, nesse caso, que o nascimento de Abel foi acrescentado ao nascimento de Caim, só mostrando algo que ocorreu logo em seguida. Quase que um acontecimento simultâneo, com uma pequena diferença. O que só mostra que o nascimento de Abel ocorreu logo em seguida ao nascimento de Caim, o que significa que eles realmente eram gêmeos. Por isso que é um erro grande você querer ler Gênesis 4:1 separado de Gênesis 4:2, sendo que ambos os textos estão juntos, relatam um acontecimento quase que simultâneo. Um é a continuação do outro. E detalhe é que nesses dois textos é narrado só uma relação sexual e dois nascimentos, o que era para ser um motivo de questionamento, e não logo uma afirmação de que Caim é filho de Adão e fim de papo. Então entenda isso. Nunca leia Gênesis 4:1 separado de Gênesis 4:2, pois ambos os textos indicam acontecimentos quase que simultâneos. É um texto ligado ao outro. Porque Caim e Abel eram gêmeos, mas de pais diferentes. A única diferença estava na procedência de cada um. Um era filho de Satanás, que é Caim, e o outro era filho de Adão, que é Abel. Outro ponto importante nesse texto de Gênesis 4:1 é o fato de o foco dele ser em Eva e não em Adão, assim como Mateus 1 no verso 16, onde o foco é em Maria e não em José. Aí eu pergunto, por quê? Porque ambos os textos indicam que os homens mencionados não são os pais biológicos. Adão não era o pai de Caim, assim como José não era pai do nosso Messias, no contexto biológico, mas sim pais apenas de criação. Olha só como que está escrito Mateus 1 no verso 16, capítulo que fala da genealogia do nosso Salvador. Vou ler aqui como está escrito na Bíblia restaurada israelita. E Jacó gerou a Iosef, que era Gabrá comprometido com Miriam, da qual nasceu Yeshua, que se chama o Messias. Então é basicamente dizendo que Jacó gerou a José, que era marido de Maria, da qual nasceu Yeshua, que se chama o Messias. Perceba que o foco desse texto é totalmente na mulher, enquanto que nos versos anteriores de Mateus 1, o foco era nos homens, algo que não é nem um pouco comum na cultura hebraica, a não ser que indicasse justamente que o homem mencionado no contexto não fosse o pai biológico do filho. Agora, voltando para o texto de Gênesis 4:1, olha só que interessante como que ele está traduzido no espanhol e como que é semelhante ao texto de Mateus 1 no verso 16, da maneira que é escrita. Conoció Adão a su mujer Eva, la qual concebió e deu à luz a Caim,
e dijo, por vontade de Jeová, readquirido a varão. Gênesis 4:1, da Bíblia Reina Valera de 1960. Ou seja, o foco nesse texto totalmente em Eva, assim como Mateus 1,16, e não em Adão, mesmo Adão sendo o patriarca da história. Por isso que é utilizado o termo la qual, assim como em Mateus 1, do verso 16, nas Bíblias em português é utilizado o termo da qual, focando totalmente na mulher no contexto. Então, o que dá para se notar? Esses dois textos focam na mulher e não no homem, sendo que na cultura hebraica é uma cultura patriarcal e em toda a genealogia os homens é que são citados e não as mulheres. Mas nesses casos vemos essas exceções, justamente porque nesses dois textos os homens mencionados não eram os pais biológicos. Toda vez que é citado um filho na genealogia, é assim que costuma ser mencionado nas Escrituras. Por exemplo, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a José e assim vai. Mas perceba que em Gênesis 4:1 você não vê dizendo que Adão gerou a Caim, assim como você não vê em Mateus 1, no verso 16, dizendo que José gerou ao Messias, Yeshua. E outra, Gênesis 4:1 não é a genealogia de Adão, pois se você pesquisar na Bíblia, a genealogia de Adão só é citada depois, e você verá que Caim nunca é mencionado na genealogia de Adão. E a pergunta é, por que, se Caim supostamente era filho? Nas genealogias de Adão, Caim não é mencionado em nenhum lugar, mesmo ele sendo o primeiro a nascer. Você pode ler na sua Bíblia Gênesis 5, 1 Crônicas e Lucas 3. Você nunca vai ver Caim sendo mencionado nesses textos, mesmo esses textos indicando a genealogia de Adão. Posso até ler aqui agora, por exemplo, Gênesis 5. Olha só. Este é o rolo das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Criou o homem e mulher e os abençoou, e os chamou pelo nome do homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança conforme a sua imagem, e o nomeou de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O total de dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. O total de dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Cainã. Viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. O total de dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Viveu Cainã, depois que gerou a Malalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. O total de dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Bom, você pode continuar lendo todo o capítulo aí e você vai ver a genealogia de Adão sendo citada. E Caim não se encontra em nenhum lugar delas. O filho primogênito que é citado nessa genealogia é Sete. E a partir de Sete é citado a sua genealogia, com Sete gerando Enos, Enos gerando a Cainã, e por aí vai até chegar em Noé e seus filhos. Agora veja 1 Crônicas, que é o livro mais completo de genealogia da Bíblia, e mais uma vez Caim não sendo mencionado na genealogia de Adão. Olha só, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E a partir de então cita os filhos dos filhos de Noé e por aí vai. Em Lucas 3, no verso 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Mais uma vez, Sete sendo mencionado como o primogênito, e Caim, por algum motivo, não estando na genealogia de Adão. E entenda que, no mundo antigo, a genealogia sempre foi algo de extrema importância, ainda mais no mundo oriental e cultura hebraica, e eles jamais deixariam de fora alguém que era filho legítimo,
Por isso que na Bíblia vemos a importância das genealogias, algo que infelizmente passa muito despercebido no sistema religioso. Os pastores, padres e líderes condicionam os fiéis a não darem valor e a não lerem as genealogias, por isso que acaba gerando muitas confusões. Mas as genealogias não estão à toa nas Escrituras, elas têm ali uma grande importância. E o argumento que alguns dão de por que Caim não é mencionado na genealogia de Adão é porque ele teria se tornado mau ou foi recusado pelo seu pai e por isso deixou de estar na genealogia. Mas espera aí, o fato de se tornar mau ou ser recusado anula o fato de ser filho legítimo se realmente o filho veio diretamente de você? E se essa explicação realmente fosse verdade, então na genealogia do nosso Messias, por exemplo, não poderíamos ter a menção de reis que realizaram obras terríveis, como Amon, Manassés, Acás ou Roboão. E eles são mencionados em Mateus 1, no verso 7, e depois em Mateus 1, no verso 9 e verso 10. E desses mencionados, que com certeza estão na lista dos piores reis que Israel já teve, tivemos casos onde eles jogaram seus filhos no fogo em homenagem a Moloque, ou seja, sacrificaram os seus próprios filhos, inclusive matavam várias pessoas a sangue frios, ergueram altares em homenagem a ídolos pagãos. Então foram pessoas que realizaram obras terríveis a nível de Caim e sua linhagem, mas nem por isso deixaram de ser mencionados na genealogia do nosso Messias. Mas apesar disso, tivemos alguns casos como o rei Manassés, que mesmo tendo realizado obras extremamente perversas, no final ele se arrependeu e reconheceu o Criador. Então, se tornar mal, como se esse fosse o caso de Caim, não anula o fato de ser filho, e não poderia ser o motivo para não ser mencionado na genealogia de seu pai. E outro argumento utilizado em cima dessa questão, que também não faz sentido, é que Caim não é mencionado na genealogia de Adão porque ele não fazia parte da linhagem da promessa, da qual viria o Messias, pois ela se iniciou com Sete. E ainda que Caim realmente não faça parte da genealogia do Messias, esse argumento não se sustenta, quando vemos, por exemplo, Ismael e Esaú sendo mencionados na genealogia de Abraão e Isaque, respectivamente, mesmo não sendo os filhos da promessa, que são, na verdade, Isaque e Jacó. 1 Crônicas 1, a partir do verso 28. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael, e foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. E a partir agora do verso 34, Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, Tímina e Amaleque. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá, e assim em diante. Então, em 1 Crônicas, que é o livro mais completo de genealogia, Esaú e Ismael são citados na genealogia de Isaque e Abraão, respectivamente, mesmo ambos não sendo os filhos da promessa, mesmo eles não sendo da linhagem da promessa. Eles não deixaram de ser mencionados, porque eram filhos. E o próprio contexto que indica o nascimento deles mostram que eles realmente eram filhos legítimos, biológicos de seus pais, mesmo não sendo os filhos da promessa. Em Mateus 1, por exemplo, eles realmente não são mencionados, pois a linhagem relatada em Mateus 1 é a linhagem da promessa, da qual veio o Messias. Porém, em 1 Crônicas, como eu acabei de provar aqui, eles são citados. Já Caim, nem em 1 Crônicas, que é o livro mais completo de genealogia na Bíblia, ele é mencionado. E outro detalhe crucial e irrefutável nas Escrituras envolvendo esse tema é que a genealogia de Caim é separada da genealogia de Adão. A genealogia de Caim é citada em Gênesis 4, a partir do verso 17, enquanto que a genealogia de Adão é mencionada a partir de Gênesis 5, ou seja, a genealogia de Caim na Bíblia é citada antes da genealogia de Adão.
Quer indício mais claro de que ele realmente não era filho de Adão? Pois, como vimos aqui, Ismael e Esaú, mesmo não sendo os filhos da promessa, foram citados na genealogia de Abraão. Se Caim realmente fosse filho, então a genealogia dele jamais era para estar separada da genealogia de seu próprio pai, se realmente Adão fosse pai, e ainda mais vindo antes da genealogia de seu pai. E quando eu digo pai, pai entre aspas, né? Pai só se for de criação, porque biológico, como estamos vendo aqui, realmente não era. Em Gênesis 5, vemos que os patriarcas, incluindo Adão, tiveram outros filhos e filhas, mas eles não são mencionados nas genealogias, pois de Adão até Noé é mencionado só o primogênito, mas Caim é mencionado na história bíblica, ao contrário dos outros filhos de Adão e Eva. Então esse é mais um indício de que ele não era filho, pois Caim estava na história bíblica, ele foi mencionado, e ainda sendo o primogênito de Eva. E outro argumento que não cola é que Caim não está na genealogia de Adão porque a sua descendência teria sido extinta no dilúvio, como alguns querem dizer, querendo justificar o porquê de Caim não estar na genealogia de Adão, mesmo sendo supostamente seu filho. Mas primeiro que isso não é verdade, e eu posso deixar essa explicação para o próximo vídeo, ou outro dessa série. E segundo que quem garante que outras figuras citadas na genealogia de Adão não tiveram suas estirpes extintas, e nem por isso deixaram de ser citados? Abel sim não é citado, porque ele realmente não teve filhos, não tem nenhuma menção nas escrituras ou em qualquer outro lugar que ele deixou alguma descendência, pois foi morto por seu irmão antes de deixar qualquer genealogia. Mas Caim sim, ele teve genealogia e por sinal ela dominou o mundo pré-diluviano, então nenhuma dessas justificativas cola. E a resposta simples e clara de que por que Caim não é mencionado na genealogia de Adão é porque ele nunca foi filho de Adão. Caim era filho do próprio diabo, do próprio Satanás, que também era conhecido como Samael. E os hebreus no passado sempre valorizavam, e muito, as genealogias. E o fato de Caim não estar na genealogia de Adão, isso é muito sério, porque ele nunca foi filho, e as pessoas deveriam se atentar mais a isso. Mas calma que ainda tem muito mais, e vamos aqui para mais algumas evidências de que Caim realmente não era filho de Adão. Vou ler aqui Gênesis 4, do verso 25. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Viu só o que é relatado nesse texto? Sete foi gerado para ser colocado no lugar de Abel. E por que ele teve de ser colocado no lugar de Abel, se Caim ainda estava vivo? É simples, porque Caim não era filho, e foi necessário alguém para substituir Abel, que era o primogênito de Adão. E após a morte de Abel, Adão ficou sem primogênito. Adão ficou sem filho homem. Por isso era necessário ele ter algum filho homem para dar seguimento à sua linhagem. Por isso que ele conheceu Eva e gerou Sete. Para dar seguimento à sua linhagem, ele precisava fazer isso. E em Gênesis 5, no verso 3, Sete ainda é enfatizado como um filho gerado à semelhança e imagem de Adão, provavelmente para enfatizar que ele sim era o filho biológico e natural. Olha só, quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Inclusive, o nome de Sete no hebraico significa definir, colocar no lugar, estabelecer ou definido, nomeado, e compensação de substituição ou substituto. Ou seja, o próprio nome de Sete revela que ele teve que substituir Abel, porque ficou faltando o filho homem primogênito de Adão, que antes era Abel. E veja que mais uma vez a partir de agora, como que o Targum traz luz a essa questão e demonstra claramente o porquê de Sete ser colocado no lugar de Abel. Veja só, Gênesis 5:3 do Targum de Jerusalém. E Adão viveu 130 anos e gerou Sete do sangue pela sua imagem e pela sua semelhança. Pois antes disso de Chavá, que é Eva, tinha gerado Caim, que não era dele e nem do seu sangue. E Evel
foi morto pela mão de Caim, e Caim foi expulso, e não é feita a genealogia da sua semente no livro da genealogia de Adão. E após isso foi gerado de seu sangue para ele, e ele o chamou o seu nome Sete. Então o que concluímos vendo essa menção do Targum? Que realmente isso é um fato irrefutável, que Caim era filho do diabo, e filho biológico, genético, literal, e não só espiritual como muitos dizem. Caim era a semente da serpente, citada em Gênesis 3,15, e o primeiro joio plantado neste mundo pelo maligno, como foi citado no vídeo anterior, na parábola do joio e do trigo. E há uma hipocrisia muito grande os que insistem em negar que Gênesis 3,15 trata-se de duas sementes literais, duas linhagens físicas e não somente espirituais, pois a palavra zera, nesse contexto de Gênesis 3,15, indica semente, linhagem, posteridade, prole, filhos, descendência. E ela se aplica claramente ao âmbito físico desta terra aqui. E outro erro de muitas pessoas, ao se basearem somente na tradução de Gênesis 4:1 e sem ler todo o contexto, é negar os textos anteriores e querer interpretar a Bíblia seguindo apenas uma ordem cronológica e linear o tempo todo, sendo que a interpretação hebraica, muitas vezes, apenas recapitula um acontecimento anterior, como, por exemplo, o caso de Gênesis 1 e Gênesis 2. Já vi pessoas dizendo que Gênesis 2 trata de uma criação diferente de Gênesis 1 e que, na verdade, seria outro tempo, uma outra criação. Só que não é esse o caso. Na verdade, Gênesis 2 apenas recapitula a criação de Gênesis 1, mas foca mais no dia sexto, onde o Criador criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança. E em Gênesis 2 dá mais detalhes do que é relatado em partes em Gênesis 1. E assim é a interpretação no começo do capítulo de Gênesis 4, que está diretamente ligado aos textos de Gênesis 3, versos 6 e 7. Quando relata o pecado de Eva e posteriormente o pecado de Eva com Adão, com Eva deitando-se com Satanás, em Gênesis 3:6, ao tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 3:7, ela oferecendo do fruto para o marido e depois se deitando com seu marido. Então, nesses dois versículos que é relatado as relações da qual geraram Caim e posteriormente Abel. E o capítulo de Gênesis 4 apenas recapitula esse acontecimento anterior e traz mais profundidade, como é o caso de Gênesis 2, recapitulando o que é relatado em Gênesis 1 e trazendo mais profundidade. Mas aí, claro, Gênesis 4 recapitula Gênesis 3 e depois dá continuidade na história, assim como Gênesis 2 recapitula Gênesis 1 e depois dá continuidade na história. A interpretação hebraica, a escrita hebraica muitas vezes é assim. É por isso que é um erro grande a pessoa querer ler a Bíblia de forma linear, como a gente é condicionado a ler, por exemplo, na cultura aqui nossa, o tempo todo. Sendo que, por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro atemporal e não um livro que segue uma ordem cronológica. Então fica a dica aí para você conseguir entender a Bíblia de uma forma melhor. Não leia a Bíblia somente de forma linear e entenda que muitas vezes o que a Bíblia abrange é atemporal. E ainda mais sobre Caim agora, veja como o nome dele esclarece quem ele realmente era e do que ele foi fruto. Lembrando que o nome na cultura hebraica tem extrema importância e indica fama, caráter ou reputação de alguma pessoa. E as pessoas recebiam seus nomes de acordo com quem eram e de acordo com as suas missões. Então Caim é um nome de origem hebraica, que provavelmente surgiu da palavra Caim, que significa lança. Outra possibilidade é que esse nome tenha uma associação com o termo cana, que significa obter, adquirir, possuir ou possessão. E ainda também temos outras possibilidades como derivação do termo kim, que significa ferreiro. E isso está conectado até ao fato de a descendência de Caim sempre ser responsável pela produção de ferro e altas tecnologias no mundo antigo, como é o caso de Tubal-Caim, que era altamente responsável por essa área, como é relatado em Gênesis 4, no verso 22, que inclusive é uma figura extremamente homenageada na maçonaria. E lembrando que a genealogia de Caim representa o DNA corrompido, que é o ferro, e ferro é a aversão ao barro, do qual nós, seres humanos, fomos feitos. E as elites da linhagem de Caim
querem unir o barro com o ferro, que é tecnologia, formando o transhumanismo, o homem metade máquina e metade humano, para a implementação da marca da besta. Então, o que a linhagem de Caim mais busca é fazer com que a humanidade tenha o DNA tão corrompido como o DNA deles. Por isso que é muito sério a gente ficar bem atento com as soluções que o sistema apresenta e recusar todas elas porque elas só querem levar as pessoas ao engano. Mas continuando do nome, outra possibilidade é que Caim deriva do verbo caná, cujo strong é 7065, que significa enciumar-se ou invejar-se. E esse verbo caná deriva da palavra quina, strong 7068, que é ciúmes ou inveja. E aí eu pergunto, por que Caim é associado a ciúmes ou inveja? E a quem ele provocaria isso? Ou representa o fato de ter tido ciúmes de seu irmão Abel? E por que ciúmes dele? Entende? Por que Caim é associado a essas palavras? Mas além disso, também existe a possibilidade de Caim derivar da palavra kun, strong 6.969, que significa prantear, lamentar-se, canto fúnebre ou canto de lamento. Então perceba que todos os nomes dos quais a palavra Caim é derivada têm significados ruins. E aí eu pergunto, por que uma mãe colocaria um nome no seu filho com significados tão macabros assim, sendo ele o seu próprio filho? É simples, porque Caim era filho do diabo e fruto da relação entre o diabo e Eva, o anjo da morte e Eva. E ela sabia muito bem disso. Por isso ela não está agradecendo o Criador em Gênesis 4:1, como algumas pessoas querem titular. Pois qual é o sentido de agradecer ao Criador e colocar um nome maldito desse? Ela apenas estava reconhecendo nesse texto qual era a procedência de seu filho, mas o termo anjo de Yah, ou anjo do Senhor, foi retirado desse contexto nas traduções. E ainda que ela estivesse supostamente agradecendo ao Criador, o único sentido seria ela agradecer ao Criador por permitir que Caim nascesse junto com Abel, até pelas profecias de Gênesis 3,15 e a parábola do joio e do trigo, onde é mencionado que se o joio fosse arrancado, o trigo também seria afetado, ou seja, se Caim fosse retirado, Abel também seria retirado, Abel também não nasceria. Então o Criador queria sim que ambos nascessem e ambos demonstrassem os seus frutos. E Eva, vendo isso, teria supostamente agradecido ao Criador. Esse é o único sentido de ela agradecer por algo, porque não tinha nada de bom na procedência do nascimento de Caim. As Escrituras testificam de forma bem explícita de quem Caim realmente era filho. Olha só 1 João 3, no verso 12. E não sejamos como Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. E perceba que nesse texto, ao relatar que Caim era do maligno, isso bate exatamente com a parábola do joio e do trigo, com o joio sendo plantado pelo maligno e representando os filhos do maligno nessa terra, e Caim sendo o primeiro deles. E o contexto de 1 João, no capítulo 3, a partir do verso 7, demonstra filhos de Deus e filhos do diabo. E as obras é que testificam quem realmente é filho do Criador e quem é filho do diabo. É claro que existem muitas pessoas que se tornam filhos do diabo pelas suas obras, por não se arrependerem, por se dedicarem constantemente à prática do pecado. Porém, como eu venho mencionando aqui nessa série, existem entre nós os filhos do diabo que nascem como filhos do diabo, devido ao que eles fizeram anteriormente, devido a eles terem escolhido Satanás durante a batalha nos céus. Esses são os que já nascem aqui como filhos do diabo. Esses são os chamados psicopatas, que nunca se arrependem, que nunca demonstram frutos de arrependimento, que não têm empatia por absolutamente ninguém e sempre demonstram suas inclinações para o mal. Eles vivem fazendo o mal e nunca fazem o bem e não querem fazer o bem. E o interessante é que nesse contexto de 1 João 3, não fala que Caim tornou-se do maligno porque ele se deixou levar pelas tentações, como se ele deixasse o mal tomar conta dele, como se ele não fosse maligno em essência, mas sim que ele era ou pertencia ao maligno, e isso indicava a sua essência. E 1 João 3, no verso 8, fala: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
É claro que todos nós somos pecadores, todos nós já pecamos em nossas vidas e continuamos pecando, mas quem vive e dedica com consciência, com desejo, a prática do pecado, esse é filho do diabo. Essa é a diferença de um filho do Criador e de um filho do diabo. É claro que existem os justos, os remidos. Para esses, o pecado é um acidente, pois eles são remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles renascem do Espírito. E a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, conduz esses a abandonar e rejeitar o pecado de suas vidas. Por isso que o pecado, para quem realmente é um regenerado, um renascido, não é tão comum assim, por mais que ainda continue tendo, só que em uma escala muito menor. Já para um pecador comum, o pecado é normal, o pecado faz parte da vida dele, e ele sim acaba pecando diariamente, constantemente, mas não no mesmo nível desses filhos do diabo, desses que realmente já escolheram Satanás antes de encarnarem aqui, pois esses vivem constantemente a todo momento pecando, e isso só demonstra a essência deles maligna, de que realmente são filhos do diabo. E como que a gente consegue identificar quem é filho do Criador e quem é filho do diabo? Por meio das obras, por meio dos frutos que a pessoa produz. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se acaso uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos, porém uma árvore corrupta produz frutos maus. Uma boa árvore não pode dar frutos maus, nem uma árvore corrupta dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por conseguinte, pelos seus frutos os conhecereis. E quais são os frutos de Caim mesmo? Vamos então para Gênesis 4, a partir do verso 8. Contudo propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então Iarroa inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Então veja só, além de Caim matar a sangue frio seu próprio irmão simplesmente por inveja, simplesmente porque ele se enciumou de seu irmão, ele ainda demonstrou um total desprezo com o próprio Criador. Mesmo ele sabendo da existência do Criador, mesmo ele se deparando com a presença do Criador, ele demonstrou total desprezo. Isso não é fruto de um filho do Criador, isso não é fruto de uma pessoa comum, mas sim fruto de um psicopata, de uma semente maligna, de um filho de Satanás. Alguém que, mesmo se deparando com a presença do Pai, mesmo sabendo da existência dele, e ainda depois de assassinar seu próprio irmão, responder com ironia ao próprio Criador, isso só demonstra de quem realmente era filho, filho do Criador que ele não era. E é justamente por isso que você nunca vai ver uma menção de que Caim e seus descendentes se arrependeram de suas más obras, e por isso o Criador não dava chance à sua linhagem, e nunca pregou o arrependimento a eles, nunca demonstrou misericórdia com eles, e por isso mandava exterminá-los, pois eles eram demônios encarnados na matriz humana, e Caim foi o primeiro deles, do terço caído que escolheu Satanás. Então Caim foi o primeiro assassino, o primeiro psicopata, o primeiro maçom, o primeiro Néfilim, o primeiro vampiro, já que alguns até acreditam e interpretam que ele chegou ao ponto de beber o sangue de seu próprio irmão, todos frutos de alguém maligno em essência, e não de um ser humano comum que apenas se tornou mal ou se deixou levar pelas tentações. E é interessante os padrões nas escrituras, como que eles se mantêm o tempo todo, pois Caim prefigura a figura de Satanás, assim como Abel prefigura a figura de Cristo. E vemos esse padrão por toda a Bíblia. Por exemplo, Nimrod prefigura Satanás e Abraão prefigura o Messias. O faraó do Êxodo prefigura Satanás e Moisés prefigura o Messias. Vemos também exemplos com outros irmãos. Esaú e Jacó, sabemos muito bem quem prefigura quem, ou Saul e Davi. E tudo isso remete ao que houve nos céus, um padrão de primogenitura que sempre se manteve. E por falar em primogenitura, sei que outro texto muito citado pelas pessoas que não gostam desse tema, que não acreditam nesse tema, é o texto de Gênesis 4:7, presente em nossas Bíblias. Mas assim como o texto de Gênesis 4:1, esse texto de Gênesis 4:7 foi mal traduzido, e o sentido que ele realmente quer trazer, não que Caim poderia dominar o mal, ou que o Criador estava dando uma chance de arrependimento para ele, mas indica outra coisa, uma disputa por primogenitura, como eu venho mencionando aqui a partir de agora. E esse texto de Gênesis 4:7 é considerado por muitos estudiosos do hebraico como o texto das Escrituras, ou pelo menos um dos textos da Bíblia
mais difíceis de serem traduzidos. Isso é um entendimento quase que predominante entre grande parte dos estudiosos do hebraico, e eles reconhecem sim que esse texto é extremamente difícil de ser traduzido, por isso que eles têm tanta dificuldade de traduzir, e por isso que temos tantas traduções errôneas desse texto, que no original não quer dizer o que é traduzido na grande maioria de nossas Bíblias. Veja bem como ele costuma ser traduzido. Gênesis 4, no verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. De que porta esse texto realmente está falando? Muitos interpretam esse texto da seguinte forma: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e muitos pensam que a porta se refere ao coração, e o seu desejo, que se refere ao desejo do pecado, será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo, como se o Criador estivesse dizendo a Caim que ele teria de dominar o pecado, o que dá margem até mesmo para interpretações muito errôneas, como se Caim realmente tivesse a capacidade de dominar o pecado. Só que é só com o Messias que a gente pode dominar isso. Nem grandes servos do Pai ao longo da história tinham esse poder de dominar o pecado por conta própria. Então Caim teria? A questão toda em cima desse texto, que acaba gerando muita confusão, é que shatat é uma palavra feminina e os sufixos utilizados no verso são masculinos, ou seja, aparentemente há uma contradição se traduzirmos shatat por pecado. Veja como que está no hebraico. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado, palavra feminina, jaz à porta. O desejo dele, sufixo masculino, será para ti, e sobre ele dominarás. Mais uma vez, sufixo masculino. Ou seja, o desejo dele e o dominarás nesse texto não se refere ao pecado, que é uma palavra feminina, mas sim a algo ou alguém masculino. Por isso que esse texto gera tantas interpretações contraditórias. E por ser um texto realmente difícil no hebraico, existem até estudiosos do hebraico que acreditam que Moisés teria errado na ortografia desse texto. Mas isso, pelo menos para mim, é um absurdo, se cremos que Moisés realmente estava escrevendo esse texto inspirado diretamente pelo Espírito do Criador. Então, os seguintes pontos precisam ser analisados nesse texto. Primeiro, que nenhum de nós, seres humanos, meros mortais, somos capazes de dominar o pecado sozinhos. O único que pode realmente vencer o pecado é o Messias, por nós. O Messias é que vence o pecado por nós, e não nós por nossas próprias capacidades, pelo nosso próprio mérito, pelos nossos próprios esforços, é que conseguimos vencer o pecado, pois nós temos essa natureza inclinada para o pecado, inclinada para o mal, e se não fosse o Messias, nós jamais conseguiríamos vencer essa natureza. Então, como que Caim teria capacidade de dominar o pecado? E os próprios frutos dele indicam que realmente ele jamais tinha essa capacidade. E outro ponto importante em cima da palavra shatat, que geralmente é traduzida como pecado nesse texto, é que essa palavra também várias vezes na Bíblia é traduzida como oferta pelo pecado, inclusive até na maioria das traduções. E para definirmos se realmente o texto indica pecado ou oferta pelo pecado, devemos analisar o contexto. E quando vemos o contexto de Gênesis 4, o texto fala sim de ofertas pelo pecado, que tanto Caim quanto Abel apresentaram diante do Criador, tendo Caim a sua oferta pelo pecado rejeitada, enquanto que Abel teve a sua oferta pelo pecado aceita. Porque se esse texto realmente indicasse pecado e não oferta pelo pecado, então quem é esse ele mencionado no contexto, do qual o desejo e o domínio de Caim seria sobre ele, sendo que pecado, como venho dizendo, é uma palavra feminina no hebraico. Logo, há um erro grave de tradução que precisa ser revisto, mas se analisarmos todo esse contexto de Gênesis 4, precisaremos buscar o antecedente masculino mais próximo desse contexto, que é Abel, citado no verso 4. Logo, ele desse texto, do qual o desejo e o domínio de Caim seria sobre ele, não tem nada a ver com shatat, que, como eu venho mencionando, é uma palavra feminina, mas sim com Abel, o irmão mais novo de Caim. E por que Abel? O que isso teria a ver com a história? Porque ao Criador aceitar Abel e rejeitar a Caim em relação às ofertas apresentadas, é como se Caim estivesse perdendo a sua primogenitura e Abel, seu irmão mais novo, estivesse herdando a primogenitura, que antes era de Caim.
Então, o que fez Caim se sentir ameaçado, ao ponto até de tirar a vida de seu irmão, é porque provavelmente Caim viu o seu irmão herdando a primogenitura, que antes pertencia a ele, e ao ele ver a sua primogenitura sendo perdida, ele decidiu tirar a vida de seu próprio irmão, para continuar sendo o primogênito. Então, baseado nesse entendimento, vamos então a uma tradução mais correta do texto? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que uma oferta pelo pecado, palavra feminina, jaz à porta, não do coração, mas sim do jardim, no lugar em que as ofertas pelo pecado eram oferecidas. O desejo dele, de Abel, que é o antecedente masculino mais próximo, será para ti, e sobre ele, Abel, você dominarás. Então, o que o Criador queria dizer para Caim? Que se Caim fizesse uma oferta pelo pecado coerente, do modo que o Criador pediu, o desejo de Abel seria para ele, outra vez, e Caim continuaria dominando Abel, no sentido de continuar sendo o primogênito da família, continuar sendo o primogênito desta terra aqui. Porém, ele não aceitou isso e decidiu tirar a vida de seu próprio irmão para continuar sendo primogênito, em vez de oferecer uma oferta coerente para o Criador. Então isso só demonstra o coração soberbo e maligno de Caim, que nem diante da presença do próprio Criador ele se prostrava. Sempre foi desobediente e rebelde com as coisas do Pai. Nunca quis agradar o Pai, mas quis apresentar uma oferta baseada nos seus próprios méritos e esforços, apresentando os frutos da terra, como se os frutos dele fossem dignos de serem aceitos, rejeitando conscientemente o sacrifício do cordeiro, já que Abel apresentou o primogênito de seu rebanho, apontando para o sacrifício do Messias, do qual ele sim aceitou e estava disposto a seguir. Mas Caim não. Caim desde sempre demonstrou um desprezo pelo sacrifício do Messias, um desprezo pelo Criador, um desprezo pelas coisas do Pai. Por isso que ele foi rejeitado. E eu sei que algumas pessoas podem se indagar, mas mesmo o Criador, sabendo que Caim era filho de Satanás, que era filho do maligno, que era irreconciliável, ele permitia que Caim tivesse a primogenitura? E a resposta é sim. O Criador não infringe as suas leis, ele não quebra os seus mandamentos, e inclusive até hoje, o próprio Satanás tem a primogenitura desta terra. Não à toa que quando ele tentou o nosso Messias, ele falou: tudo isso te darei, se me prostrares e me adorares, e apresentando todos os reinos do mundo, do qual ele tem o domínio. Veja só Lucas no capítulo 4, a partir do verso 5. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, todos os reinos do mundo, e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles, e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Então sim, Satanás tem a primogenitura dessa terra. Este mundo caído aqui pertence a ele. Não à toa que esse sistema jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, e Satanás é chamado de o príncipe deste mundo, ou o Deus deste século, porque ele realmente detém o controle deste mundo aqui, desta dimensão caída, da qual pertencia a ele até mesmo antes da batalha celestial, e o Criador permite que ele continue tendo domínio dessa terra até o dia da consumação dos séculos, do juízo final, do qual ele, toda a sua linhagem e todos aqueles que o seguirem serão exterminados. E só para ressaltar, não era para o teste de todos aqueles que ficaram indecisos durante a batalha nos céus ser aqui nesta dimensão, mas sim no Éden, que se localiza no terceiro céus, do qual Adão e Eva antes estavam. Mas após o pecado deles, eles foram lançados nessa terra aqui, e todos aqueles que nasceriam a partir deles teriam de passar por esta dimensão aqui, e com este corpo caído, que foi herdado após o ocorrido no Éden. Então, por isso que nós estamos no território do inimigo. E este mundo aqui não é e nunca foi o nosso lugar. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra aqui e devemos buscar a pátria celestial, o nosso local de origem, a nossa verdadeira casa. Pois este mundo aqui, assim como Satanás, seus descendentes e todos aqueles que o seguirem, serão exterminados. Este mundo aqui, esta dimensão da qual pertence ao domínio de Satã, está reservada para o fogo, para o juízo, e será completamente aniquilada. Bom, irmãos, mas é isso.
Eu vi que esse vídeo ficou muito longo, inclusive até mais longo que o primeiro, mas faz parte, porque esse tema realmente é complexo e exige-se um trabalho muito mais bem aprofundado, muito mais bem detalhado e com bastante embasamento para que as pessoas possam chegar a esses entendimentos. Ainda farei outros vídeos falando sobre esse tema, até de como a descendência de Caim foi perdurando até os dias atuais, tanto é que as elites até hoje se intitulam como descendentes e filhos ilegítimos de Caim. Falarei também da forma que o pai lidava com essa linhagem, nunca dando chances e sempre buscando exterminá-los, até porque eles sempre foram pragas e sempre tentaram atrapalhar os planos do Criador. É por isso que com certos povos o pai não tinha misericórdia, pois eram demônios encarnados na matriz humana, que já tinham escolhido Satanás desde antes de encarnarem aqui. Falarei também especificamente de como a linhagem caimita passou pelo dilúvio através de Cã e Naamá, que era a esposa de Noé, e esse acontecimento foi muito mal interpretado, de forma muito rasa, que é colocado nas religiões, pois o acontecimento ali foi muito pior do que realmente se costuma mencionar, e ele é que interferiu diretamente para a linhagem caimita seguir adiante, não à toa que nós vemos após o dilúvio gigantes, dos quais tentavam exterminar os israelitas, e dos quais o Criador mandou exterminá-los. E isso explica também de por que povos como os cananeus tinham uma inclinação tão forte, tão grande para o mal, e realmente sempre foram inimigos do Pai e do povo do Criador, os israelitas. E também mostrarei como que o Messias agia com essa linhagem, da qual existia na época dele, inclusive dominava a religião de sua época, e assim também é nos dias atuais. Não à toa que ele chamava certos religiosos de sua época de raça de víboras, ou de filhos do diabo, e o sentido que ele trouxe ali é sim literal, e não só simbólico como algumas pessoas querem titular. Mas eu fico por aqui, agradeço imensamente a você que assistiu esse vídeo até o fim, deixa o like se você gostou, curta, comenta, compartilhe com quem você puder, com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e que o Pai toque em seu coração acerca dos entendimentos verdadeiros que Ele tem revelado nesses tempos. E que acima de tudo você se fortaleça e esteja preparado para o que for, para vencer e perseverar até o fim, firmes no Criador e firmes no Messias. É isso que eu desejo para você. Que Yahweh abençoe grandemente a todos, em nome do Salvador Yahushua.